Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros da palavra. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente, desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebestes. Anúncio do nascimento de João Batista, primórdios. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abidias. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos e diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, quando era a vez de sua classe, conforme o costume dos sacerdotes, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário do Senhor e fazer a oferenda do incenso. Nessa hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e cheio de medo. O anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Ele fará voltar muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, e para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disto? Estou velho e minha esposa já tem uma idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-te esta boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, já que não acreditastes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e se admirava com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e perceberam que ele tivera uma visão do santuário. Zacarias se comunicava com eles por meio de gestos e permanecia mudo. Passados os dias do seu ofício, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e permaneceu escondida durante 5 meses. Ela dizia: Assim o Senhor fez comigo nestes dias. Ele dignou-se tirar a vergonha que pesava sobre mim. Anúncio do nascimento de Jesus.
Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamado estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez em mim coisas grandiosas. Seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para sua casa. Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe: Ninguém entre os teus parentes é chamado com este nome? Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu e a língua
se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, assim como tinha prometido desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Ele foi misericordioso com o nosso Pai, com nossos pais, recordou-se de sua santa aliança e do juramento que fez nosso pai Abraão de nos conceder que, sem medo e livre dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, preparando os teus caminhos, dando a conhecer a seu povo a salvação, como o perdão dos pecados, graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que envia o sol nascente do alto para nos visitar e para iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. O menino crescia e seu espírito se fortalecia. Ele vivia nos desertos até o dia de se apresentar publicamente diante dos filhos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito obrigado, você que nos acompanhou aqui neste primeiro capítulo de São Lucas, o Evangelho do ano C da nossa igreja, o Evangelho do hoje. Hoje a salvação em torno dessa que nós vamos ver no próximo capítulo 2. Hoje nasceu para vós o Salvador. Hoje estarás comigo no paraíso. O Evangelho da misericórdia, o Evangelho do caminho, o Evangelho onde se reconhece Jesus no caminhar, no caminho, como o final do Evangelho, Lucas 24, e se reconhece Jesus no partir do pão. Vamos acompanhar este Evangelho juntos? Obrigado você aqui nos nossos canais. Se você ainda não é, sintonize, siga aí a nós nas redes, na página no Facebook, no perfil no Instagram, Rádio Padre Ângelo, e no YouTube, Rádio Padre Ângelo Márcio. Que Deus te abençoe abundantemente. Saúde e paz para você hoje, sempre edição de Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio da Lagoa de Pedro Leopoldo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.